As curas de Jesus, né? Foi o tema que eu divulguei lá no nosso grupo, que eu falaria hoje. Na verdade, eu vou primeiramente falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé que move montanhas. Porque as curas de Jesus estão relacionadas com essa fé. Porque Jesus, quando esteve aqui, pregou todas as suas máximas durante os 3 anos, né? Ele, durante essa peregrinação, ele curava os enfermos que o procuravam. Mas ele sempre, para curar, falava das coisas do Pai. É por isso que nós, antes de darmos os passes, nós temos as palestras nas casas espíritas. Tudo tem uma razão de ser. A gente cada vez vai aprendendo mais, né? Então, para que os nossos chakras estejam abertos, para que nós possamos receber todas essas energias que a espiritualidade prepara, nós temos que abri-los através das palavras do Evangelho. Foi por isso que Jesus ensinou, por isso que antes das curas ele falava das coisas do Pai. E no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala então da fé que remove montanhas. E dentro desse capítulo está a parábola da figueira, né, que não estava dando frutos, e por isso Jesus teria a amaldiçoado, né, dizendo que ela deveria estar dando frutos. E aí a gente fala assim, mas como dar frutos se não é o tempo de frutos, né? É estranho tudo isso. Mas nada era estranho. Jesus falava através de parábolas, porque o povo na época não tinha capacidade de entender exatamente o alcance do seu pensamento, um espírito muito evoluído. Mas o que Jesus estava dizendo é que não há época para se dar frutos, nós temos que dar frutos o tempo todo. O tempo todo nós temos que estar prevenidos. Então, foi uma alegoria que ele usou, a figueira tem que dar fruto na época certa. Mas para que as pessoas que estavam seguindo entendessem que não há momento para que a gente esteja preparado, o momento é todo o tempo. Não somos árvores sazonais, frutos sazonais que têm a época certa. Mas Jesus, quando estava então em sua peregrinação, ele era procurado por muitos enfermos, muitas pessoas doentes, muitos parentes com pessoas possessas dentro da sua casa, vítima, né, de espíritos. Então eles procuravam Jesus. E tem 3 curas que eu acho que me tocam mais, que são curas muito significativas. E a primeira que eu quero falar sobre ela é a curva do servo do centurião. Havia um centurião romano e que soube que Jesus estava em Cafarnaum. Então ele foi ter com Jesus, se aproximou e suplicou a Jesus: Senhor, o meu servo está deitado em casa, enfermo, paralítico e terrivelmente atingido por dores. Então Jesus virou a esse centurião e disse a ele: eu indo até a sua casa, irei curá-lo. E o centurião disse a ele: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas diz apenas uma palavra, dá a ordem da cura e o meu servo será curado. Pois então Jesus olhou admirado aquele homem, pois estava diante de um homem de muita fé. E o servo ainda disse a Jesus, que se mostrava admirado diante de tanta fé: olha, eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho abaixo de mim soldados. E eu digo a esses: vai, e eles vão. E eu digo àquele: vem, e ele vem. E eu digo ao meu servo: faça, e ele faz. Por isso que eu digo, Jesus, basta uma só palavra e o meu servo vai ser curado. Nós ouvimos já muitas
às vezes esta frase até cantada pela Igreja Católica, né? Dizei uma só palavra e minha alma será salva. Essa expressão vem então dessa passagem de Jesus com o centurião. E Jesus olhou então aos seus discípulos e disse: nunca vi um homem de tamanha fé. Porque ele não precisava que Jesus impusesse as mãos, que Jesus fosse até a casa dele. Ele acreditava que bastava apenas uma palavra de Jesus, uma ordem, e quando ele chegasse em casa, o servo dele estaria curado. E assim aconteceu. Uma outra cura, que também para mim é muito significativa, é a cura da mulher que apresentava por muitos e muitos anos uma hemorragia. Então, fala a cura da perda de sangue. Então, era uma mulher doente que havia mais de 12 anos ela sofria de hemorragia constante. Imagine isso, uma pessoa que tem uma hemorragia e não cessa por 12 anos. Então, ela já tinha passado pela intervenção de vários médicos daquela época, né, com os recursos também que eles tinham limitados, e ninguém dava jeito. E ela soube que Jesus ia estar ali pelas redondezas. Então, ela foi atrás daquela turba de pessoas que rodeavam Jesus e se aproximou dele e tocou em suas vestes. E Jesus, sabendo, sentindo que havia saído uma virtude de dentro dele, disse: quem foi que me tocou? Nesse mesmo instante, ele sentiu que alguém havia tocado. A mulher, por sua vez, no mesmo instante que tocou as vestes de Jesus, sentiu também que a sua hemorragia havia sido estancada de imediato. Então Jesus virou aos seus discípulos e disse: quem foi que me tocou? E os discípulos ficaram: mas como pode? Como nós podemos dizer quem foi que tocou, mestre? Olha todos que te rodeiam aqui, como eu posso dizer quem foi que tocou? E a mulher, vendo aquela situação, Jesus questionando, sabendo do que se tratava, ficou com medo, mas se aproximou e se entregou. Fui eu toquei as vossas vestes. E Jesus disse a ela, então: minha filha, vossa fé vos salvou. Ide em paz e fique curada da vossa moléstia. Então, essas palavras de Jesus, ele conhecia que dele havia saído uma virtude. E ele sabia que essa virtude era significativa. Dela havia um fluido que operou, então, a cura da mulher doente. Ambos sentiram a ação que produziu. Tanto ele, o magnetismo, o fluido que saiu, tanto ela que o recebeu. Então, é notável que o efeito não tenha sido provocado pela vontade de nenhum dos dois. Porque geralmente quando nós vamos numa casa procurar atendimento espiritual através do magnetismo, há a vontade do médium da cura, de curar aquele doente, e há a vontade do doente de ser curado. No caso aqui, de que estamos tratando da mulher, só havia a vontade dela. E de Jesus, ele nem houve a intenção, ele estava lá para atender a multidão. Então não houve uma magnetização dirigida, não houve imposição de mãos. A irradiação normal bastou para operar a cura. E isso pode acontecer até conosco, quando nós vamos visitar um enfermo e a pessoa sente uma melhora após a nossa visita, mesmo nós não tendo feito qualquer oração, qualquer imposição de mãos, mas basta a nossa energia estar boa. Nós funcionamos dessa forma como se fôssemos uma bomba compressora. Nós comprimimos todas as energias, os fluidos, e há aqueles necessitados, mas que conseguem captar essa energia e recebem então esses fluidos curativos. Por isso que muita gente fala assim: olha, eu gosto tanto que você vem aqui na minha casa, gosto tanto da sua visita, eu me sinto tão bem. O contrário também ocorre.
das pessoas que são bombas sugadoras. Só sugam, tiram toda a sua energia. E se você não está preparado no orar e vigiar, no vigiar e orar, né, você doa toda a sua energia, fica lá. Nossa, eu não sei o que eu sinto, essa pessoa vem, eu me sinto tão mal, fico tão fraca. Então, por isso que Jesus dizia, orai e vigiai, sempre fazendo essa reposição de energias, porque você pode até doar sem saber, e isso é caridade. E o que aconteceu aqui no caso da mulher foi exatamente isso. O fluido, sendo uma matéria terapêutica, ele atinge a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, quando a gente quer, tem a vontade, ou atraído pelo desejo ardente, a confiança, em uma palavra, a fé do enfermo. Em relação à corrente fluídica, na primeira ação, ela faz um efeito de bomba premente, né? No caso de Jesus, ele tem toda aquela energia dentro dele. E no segundo caso, da mulher, a fé dela é como se fosse uma energia aspirante. Então, às vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária. Outras vezes, uma só basta. Então, no caso aqui, Jesus nem se dirigiu, nem falou, eu quero doar. Mas ele doou de tanta energia que ele tinha, e ela, querendo aquela energia, conseguiu, então, aspirar. É isso que aconteceu nessa circunstância da cura da mulher que tinha a hemorragia. Então, Jesus tinha, portanto, razão de dizer que a fé dela a curou. Então, compreende-se aqui que a fé não é uma virtude mística, algo inventado. A fé realmente existe e ela faz prodígios. Compreende-se aqui que a fé é algo que faz a diferença entre toda aquela multidão de pessoas que procuravam a cura e que necessitavam que Jesus dirigisse a sua vontade àquela pessoa. E a mulher, com tanta fé, pensava, basta que eu toque nas vestes dele para que eu seja curada. Então, a diferença, Jesus não curou todos os que procurou por ele, porque muitos iam até para duvidar, eles duvidavam. E muitas das curas que Jesus realizou, elas foram temporárias, porque a pessoa ia lá, recebia a bênção, né, a cura, mas o seu comportamento prejudicava, então, toda aquela benesse e ela voltava a adoecer. Porque Jesus sempre dizia, vá e não torne a errar, não torne a pecar, porque isso era a qualidade que faria com que as curas perdurassem no tempo. Assim como muitos que procuram a casa espírita, eles nos dizem, eu comecei a vir aqui, tudo mudou, minha vida melhorou, aí eu fui viver, né? Não preciso mais ir no centro, o que eu queria eu consegui. Passado um tempo, as coisas voltam do jeito que eram ou se agravam. Divaldo mesmo conta uma passagem em que alguém disse, olha, eu vim aqui, eu estava com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, e aí tudo se acalmou. Passado 40 anos, voltou tudo. E aí o Divaldo pensou com seus botões, sem falar, né? Já está numa fase evolutiva melhor que a nossa, porque a gente pensa e fala. Aí ele disse, nossa, durou 40 anos. Não costuma durar tanto tempo assim. Então, era o que acontecia com muitas pessoas que procuravam Jesus, mas não se reformavam. E ainda falando de cura, dos milagres de Jesus e tudo mais, tem a questão da tempestade que ele curou em alto mar, na Galileia, né? E isso não é, na verdade, a cura. Uma cura de um estado de doença física, mas a cura de um estado de doença psíquica, de moral.
porque os apóstolos entendiam que tinham fé, que seguiam Jesus, que estavam ali de corpo e alma, mas eles duvidavam muito, o tempo todo. Então Jesus realiza uma cura aqui no coração, principalmente no coração de Pedro, porque Pedro era um apóstolo que estava sempre questionando Jesus. E nessa passagem aqui, quem assistiu Maria Madalena deve tê-la ainda dentro, né? Consegue visualizar a imagem, né? Então, o que acontece? Eles vão fazer a travessia do mar e Jesus, na condição que ele estava aqui, num corpo físico, ele estava cansado, porque ele não pediu nenhum privilégio para reencarnar. Olha, eu vou lá, vou reencarnar na Terra, só que eu quero ter um corpo privilegiado, eu não quero ter cansaço, eu não quero suar, eu quero ficar lindo e maravilhoso o tempo todo, meus cabelos sedosos. Não é isso que a gente vê, né? Tem hora que dá até a vontade ali, assistindo, pegar Jesus e lavar o cabelinho dele, né? Mas então ele estava numa condição como a nossa. Tinha todos os percalços de um corpo físico. E diante de um dia todo de trabalho, ele estava cansado. E eles tinham que fazer a travessia do mar. Mas ele confiava nos seus apóstolos, na competência como pescadores experientes que eles eram. Então, eles entram na embarcação e Jesus deita para descansar enquanto faz a travessia. E, durante esse percurso, acontece um efeito que as águas quentes estavam com o vento frio, acaba tendo aquele efeito que a gente conhece hoje, né, como efeito, a gente fala efeito estufa, mas aconteceu toda uma revolução no mar e as águas ficaram turbulentas. E aconteceu uma tempestade anômala, né, como se fosse um turbilhão a água. Naquela época não se tinha nome, não se tinha todas essas condições meteorológicas para dizer o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu foi o encontro mesmo de uma frente fria com uma frente quente e que provocou toda aquela tempestade no mar. E aí os apóstolos ficaram desesperados. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ser engolidos. Era uma situação diferente das tempestades enfrentadas. Até porque era um fenômeno também anômalo, né? Que estava acontecendo. E Jesus dormia. E eles, apavorados, nós vamos morrer, a água já entrando no barco, o barco quase virando, e Jesus dormindo. E aí eles acordam Jesus, e Jesus fala, mas o que está acontecendo? Né? Como se até estivesse sendo irônico. O barco lá e Jesus, o que está acontecendo? Olha, mestre, nós vamos morrer. E ele então se vira ao mar e ao vento e acalma, tanto o mar quanto o vento. E tudo volta ao normal. E ele olha para os apóstolos que estão ali desesperados, estarrecidos também. Como pode, olha, quem é realmente esse daí? Olha, quem é realmente esse daí que fala com o mar e o mar obedece? Que fala com o vento e o vento obedece. Então eles já estavam seguindo Jesus, já tinham largado tudo para seguir e ainda duvidavam. E aí Jesus olha para eles e diz, homens de pouca fé. Então aí se inicia o tratamento da cura de Pedro, que achava que tinha fé, mas não tinha. Porque a gente fica achando, eu mesma me coloco nessa posição, que ter fé é a gente acreditar. Então, se for isso, desde quando eu me conheço por gente, comecei a ser catequizada, a conhecer a igreja, a ir na missa, então eu tenho fé. Segundo esse modo de pensar, né? Acreditar em Deus, então eu tenho fé. Aí eu descobri que não, porque eu acreditava, mas eu não confiava. Porque sempre que acontecia alguma coisa na minha vida difícil, eu me desesperava. Agora é meu fim. Por quê? Eu só acreditava, eu não confiava. Porque fé é acreditar e confiar. Imagine um piloto de avião que pega a aeronave
E ele diz assim para os passageiros: senhores passageiros, faremos uma viagem do Brasil à Espanha. Eu acredito nas minhas competências, porém não confio nelas. Não sei se iremos aterrissar. Somos nós, esse piloto. Porque a gente fala, eu acredito em Deus, mas não tenho certeza. Não tenho certeza daquilo que eu pretendo fazer, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Mas aí alguns vão me dizer assim, tá, eu acredito, eu confio e não acontece. Mas será que aquilo que você está pedindo passa pelo crivo da justiça? Passa pelo crivo do merecimento? Porque quando esses dois fatores se coadunam, se juntam, as coisas acontecem. Pode ser não no tempo que nós queremos, mas no tempo exato que é para acontecer. Eu podia aqui ficar horas e horas contando. Eu moro em um lugar que quando ele foi lançado, o lugar para morar, é um condomínio, fui eu, meu marido e meus 2 filhos, eles eram pequenininhos. E nós fomos lá, lançamento, vai lá, tem uma festinha, né? Vamos lá ver, sabendo que a gente não podia comprar. Aí nós fomos lá, olhamos, eu falei assim, nossa, se eu tivesse só essa portaria eu já seria feliz. A casinha da portaria lá era tão bonitinha. Aí o moço fez todos os planos, eu não podia comprar, nós não podíamos comprar. Mesmo vendendo o nosso, não dava para comprar lá. E o que nós fizemos? Esquecemos e fomos viver a vida. E coisas e coisas e coisas aconteceram. O tempo para eu conseguir ir para lá levou 25 anos. Então eu tive que passar esse tempo, até esqueci o desejo, mas lá em cima devem ter falado, olha, direito? Sim, mas ela merece ainda não, né? Então, a hora que juntar esses dois fatores, acontece. Interessante que eu morava num lugar que eu gostava muito, numa casa que eu amava, que eu não queria sair de jeito nenhum, e as coisas aconteceram, nós vendemos a casa e acabamos comprando lá, onde a gente mora agora. E quando nós fomos comprar, uma coisa interessante aconteceu. A pessoa que vendeu o terreno pra gente disse assim, olha, esse é o melhor terreno do condomínio. É o dono do condomínio que separou esse lote para ele. Aí ele acabou fazendo uma confusão. Quando vendeu o meu lote, ele fez uma confusão de matrícula. E aí depois, para resolver essa confusão, ele teve que dar o dele para mim. Então, você está ficando com o lote que foi escolhido por ele, o mais alto, o maior. E aí eu lembrei, falei assim, mas eu não podia comprar nem o menor aqui. E eu nem liguei, deixei isso para lá. Então é assim, se a gente acredita, confiar, o tempo certo vai vir as coisas, de acordo com a justiça e o merecimento. Porque se não tivesse esses dois fatores, eu poderia desejar coisas não lícitas e não morais, não é? Por exemplo, eu desejo o marido da minha vizinha. É direito? Não. Você pode até ter capacidade? Sim, pode até ter capacidade, mas vai ter sofrimento, vai causar prejuízo para as outras pessoas e a espiritualidade não vai te ajudar. Podem te ajudar aqueles que querem a sua derrocada, os espíritos que torcem para que você não saia vitoriosa. Então, tudo que a gente quiser, a gente tem que colocar esses critérios. É lícito? É moral? Eu tenho merecimento? Posso não ter agora, mas pode ser que demande tempo. Muitas coisas demandam tempo. Uma montanha, quando Jesus disse a fé que remove montanhas, é porque uma montanha, com o passar do tempo, até a sua substância se desfaz. E elas mudam de lugar, exatamente. Por isso que Jesus usou também essa metáfora para dizer que a fé remove montanha. Às vezes demanda tempo. Então, fé, confiança, entrega. E a fé ela tem que ser calma, humilde. Não adianta a gente ter fé, confiar, mas ficar desesperado
Não, eu confio, eu tenho certeza, mas eu estou desesperado, né? Tem que ser logo, tem que ser no meu tempo. E no meu tempo, talvez não seja o melhor para mim. E o poder da fé, ela exerce uma ação magnética. O homem, ele atua no seu fluido, ele muda, aquele agente universal. Ele altera e modifica as qualidades. E a nossa fé, ela tem que ser raciocinada, baseada na lógica, na ciência. E o espiritismo, junto agora com a física, está comprovando aquilo que Allan Kardec disse, que espiritismo também é ciência. Se você analisar, entrar na internet, no YouTube, digitar, você vai ver as experiências com as águas, a água fluidificada. O fluido dela é alterado. Aqueles nanomicroscópicos, eles conseguem observar as partículas das águas, da água que foi fluidificada, da que não foi. Então, provando como atua realmente o magnetismo. Inclusive plantas. Existe uma historinha verdadeira. Isso foi passado pela comunidade da Provida. Eles fazem muitas essas experiências com as plantas. Então, eles impõem as mãos, mandam energia, amor e tudo de bom para uma planta e para outra não. E aí o que acontece? Uma planta se desenvolve e a outra não. Às vezes até morre, porque ela sente que a outra está recebendo todo o amor, todo o carinho, além do magnetismo. Então, a ciência está aí para provar a fé para a gente. E se a gente tiver fé, a gente nunca se sente abandonado. Não existe pessoa mais infeliz no mundo do que aquela que perdeu a fé. Uma pessoa que não tem fé é a mais desditosa. Ela não tem mais para onde se socorrer. Então, quem tem fé, como diz aquela música, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma nos abandonar. A gente não se sente abandonado, ela não costuma falhar. E só o que é do céu permanece. Então, tudo podem tirar da gente. Você vai perdendo tudo, mas se você tiver a sua fé, você tem tudo e você se reconstrói novamente. A fé, então, ela pode ser prescrita. Lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem que não, que a fé não se prescreve, que cada um vai construir a sua fé. Eu, vendo a passagem de Jesus que fala sobre a fé, principalmente essa da travessia do Mar da Galileia, Jesus ali prescreveu a fé a Pedro. Ele ensinou como é que Pedro poderia fortalecer a sua fé. E a receita que ele dá é vínculo, o vínculo com Deus. E o vínculo que a gente faz com ele é através de conversa. Todo dia você tem aquele momento só seu com Deus. E quando ele diz, Pedro, sim, vocês são homens de pouca fé. E Pedro diz, mas como, Jesus? Nós largamos tudo para te seguir. Ele diz, não basta largar, precisa confiar. E aí ele fala sobre Abigail, e fala, Abigail é desidiosa. E Pedro fica muito bravo. Como a minha mulher é desidiosa? Ele diz, sim. Ele fala, não, ela é cumpridora de todas as suas obrigações, ela é uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente filha. E ele fala, então, Pedro, e como você sabe tudo isso sobre Abigail? Mas eu convivo com ela. Então, ele confia nela. Mesmo que alguém venha e diga ao contrário, ele confia. E como é que ele confia? Pelo convívio com ela. Então, nós, para aumentarmos a nossa fé, diferente do que fala lá no capítulo, eu acredito no que Jesus disse. Podemos construir a nossa fé. Podemos fortalecer a nossa fé através do vínculo, da conversa diária com Deus. Aquela conversa que os nossos irmãos evangélicos fazem. Porque nós costumamos decorar as orações, as preces de Cáritas e outras mais, e esquecemos de conversar com Deus como se conversa com um amigo.
Mas, mais ainda, esquecemos de ouvir as respostas de Deus. Porque às vezes você fala, agradece, pede, quer uma direção e não escuta. E ela vem através de amigos, ela vem através de uma mensagem que você passa e lê exatamente a resposta que você estava esperando. Então a gente tem que saber falar, mas também precisamos saber ouvir o que Deus tem para nos dizer. E é interessante que há inúmeras formas. Às vezes você liga a televisão, alguma coisa falado ali é exatamente aquilo que você precisava ouvir. Às vezes você está no trânsito, atrás de um carro, tem uma frase ali que é para você. Você fala, nossa, começa até a rir. Era aquilo que eu estava perguntando. Você pergunta e a resposta vem. Outro dia eu estava desocupada, um dia sem nenhum compromisso, muito estranho, porque eu sempre tenho um monte de coisa para fazer. E aí eu fiz as preces ainda na cama e disse assim, e hoje? Não tenho nada para hoje, Senhor. O que queres que eu faça? Né? Fui até irônica também, porque eu falei e ri, né? O que queres que eu faça hoje? E aí eu levantei, fui pegar meu celular e tinha alguém pedindo uma palestra de urgência para aquele dia. E aí eu falei, mas o senhor tá rapidinho, hein? Usa até o WhatsApp agora. Então é isso que queres que eu faça? Farei. Já entrei em contato, falei, 13h eu tô aí. É assim. A gente, às vezes, a resposta vem imediatamente. Às vezes demanda tempo, anos. Mas a fé, calma e tranquila, confia e sabe esperar. Às vezes a gente vai receber a graça lá na espiritualidade. Por que não? Nós não somos espíritos imortais, eternos? Por que a gente quer tudo para ontem? Então, uma pergunta às vezes que também a gente faz, né? Então, por que será que, se a fé é tão importante, por que será que tem tanta gente que vive sem fé? O que acontece com essas pessoas? E elas desafiam até nós que temos fé. Porque você vê a pessoa prosperando, a pessoa bem, ela não acredita em nada. Né? Parece que é o desconcerto do mundo, como disse Camões, né? Os maus vivendo aí em boa situação e a gente que fica seguindo Jesus lá penando, né? Estranho, né? Mas Deus permite o mal para testar os bons. E a falta de fé de alguns é o temor de serem forçados a mudar de atitude. Porque se seguir Jesus, a gente tem que mudar muitas e muitas coisas na nossa existência. Então, é melhor não ter fé e continuar sendo o que se é, né? Mas um dia a água bate lá na beira do barco, né? E também existe aqueles orgulhosos, que eles acham que eles são tão importantes que não há nada acima deles. E nós percebemos isso muito na política, né? Alguns políticos enlouquecem, eles se sentem acima da lei e acima de alguma força que tenha. Porque fazer o que fazem, roubar da maneira com que roubam, praticar todo tipo de desacerto, só pode ser a falta total de fé. Não acreditar que há alguém acima observando tudo. E também ao descaso. Aqueles que andam, parece que não acordaram ainda não sabem, estão com a educação por fazer, né? Além dos vínculos dos séculos passados, porque também a religião, algumas religiões fizeram um desserviço, com perseguições, com guilhotina, com fogueiras, e que esses espíritos ainda trazem as marcas. Então, religião, falar de religião para eles, falar de fé, eles ainda não conseguem, de tão traumatizados que se encontram. Então, nós precisamos ter compaixão por esses irmãos que ainda não conseguem trabalhar nenhuma fé ainda, por mais que seja bem pequenininha, eles ainda não conseguem. Então, a gente tem que compreender, entender que cada um está num nível e eles hão de acordar ainda. Porque fé, ela é humana
e ela é divina. Ela vem de Deus. E como centelhas que nós somos, ela está lá, mesmo que esteja adormecida, em todas as pessoas há essa centelha de Deus dentro delas. E se a gente estiver passando, então, por alguma situação difícil, que a gente tenha aquela fé raciocinada, calma, tranquila, e saibamos esperar, porque tudo vai ser resolvido. Saibamos ouvir a voz de Deus. Às vezes elas vêm dessas formas aí que nós não estamos ouvindo, e tem algum amigo dando um conselho que a gente não quer seguir, ou chega alguém, ou vem uma mensagem, a gente ora, a gente pede, e tem que ter um momento de meditação, de silêncio, para saber ouvir, saber interpretar. E se tudo estiver bagunçado, desarrumado, não esquecer que Deus é sempre o último a falar. Em qualquer situação que estiver acontecendo, Deus vai ser o último a falar. Se estiverem arrombando a sua casa, se estiver bagunçando a sua vida, se a sua saúde não estiver bem, Deus vai dar a última palavra. Um grande aliado da fé é o tempo. Então, fé, acredito, confio, é direito e justo, moral, eu mereço, a gente dá o tempo. O tempo é aliado de todas essas situações. Se alguém te prejudicar, então, entrega o assunto ao tempo. Se o orgulho te humilhar, entrega também a resposta ao tempo. De provações que sofra, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas, confia tudo ao tempo. Olhe o mundo em que vives, o tempo tudo acerta. Serve e não percas tempo, porque todo tempo é de Deus. E Deus vai ser o último a falar. Era o que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço a paciência. Agradeço a felicidade de poder estar aqui com vocês. Faz uma diferença enorme durante a minha semana. É muito bom saber que domingo eu tenho esse compromisso aqui. E que de tudo que eu falei, vocês, se não guardarem tudo, não guarde pelo menos essa frase. O tempo tudo acerta. E Deus é sempre o último a falar. Muito obrigada. Que alegria em poder estar aqui. Tanto que esperei e quase não me aguentei, mas as lágrimas também foram para o meu autocontrole. Minha querida, hoje eu estou bem e aprendo, pois Deus é perfeito e o tratamento já é sem dor. Minha tia querida, não desanime, creia, trabalhe e não chore. Diga a todos que eu estou bem, aprendendo com estes queridos que nos recebem e nos orientam. Jesus te abençoe e te dê luz e paz. Pois se alguém se sentir tocado pela mensagem. Minha querida, somos todos filhos de Deus Pai que está no céu. Você está em processo de reconhecer seu lugar em meio a todos, mas com a certeza de que Deus orienta e quer sempre que despertemos para o amor, para o bem, para o perdão e para a evolução de cada filho. Deus te ilumine hoje e sempre. Ana. E a Ana deixou 2 rosas aqui. E com base no que o Diego explicou, né? As cores também têm a ver com a energia que o Espírito quis passar para a gente. Somos todos chamados a estar leve para limpar, reconstruir a alma e ser mais feliz. Anthony. Seara de amor. Nós somos luzes. Os sentimentos que vamos trabalhar é o que vai determinar se estamos fazendo
com felicidade ou falta dela. Somos todos sementes do Criador na seara divina do bem maior. Creia e se dê a oportunidade de melhorar, pois somos essências de Deus Pai e podemos todos buscar a felicidade, na paz, no amor e na luz divina. Irmão Francisco. Luana, eu estava na hora exata de me despedir. Não sofra. Deus tudo sabe. Não chore. Creia em Deus Pai. Eu estou bem e amo-te. Bom, então mais uma vez vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Vamos agradecer as palavras que nós ouvimos sobre a fé, né? Sobre os milagres, pseudo-milagres de Deus, que a gente sabe que é tudo natural, de Jesus, que é tudo natural, que um dia também seremos muito capazes de fazer, de proferir todos esses milagres, e que a gente possa, por enquanto, né, ter a fé, acreditar e saber, né, que existe uma força muito maior que a gente ainda não consegue compreender, mas que olha com muito amor, que rege com muito amor nas nossas vidas. E que possamos, tudo aquilo que nós ouvimos hoje, levar para a nossa semana, para que ela seja mais leve. Nós interagimos com muito mais pessoas, que nós possamos também falar dessa palestra para outras pessoas que não puderam estar aqui. Esse também é o papel de cada um de nós. Muito obrigado a todos e que assim seja.